O deus marcial que regrediu ao nível 2. O conteúdo descontinuado, Torre dos Deuses Marciais. O método para revivê-lo era simples. Seong Ji-han, que se tornou administrador oficial, só precisava restaurá-lo usando seus privilégios de administrador. Reabrindo o conteúdo descontinuado, Torre dos Deuses Marciais. De agora em diante, jogadores com o título Deus Marcial podem abrir a Torre dos Deuses Marciais. 10.000 autoridade de administrador serão consumidas. Funciona imediatamente. A autoridade do administrador consumida para reviver algo que havia sido descontinuado não era tanta. Seong Ji-han achou isso incomum porque ele, jogador intitulado Martial God. Agora você pode abrir a Torre dos Deuses Marciais. Você quer abrir a Torre dos Deuses Marciais? Seguindo a mensagem do sistema que apareceu, ele abriu a Torre dos Deuses Marciais. Torre dos Deuses Marciais. A Torre dos Deuses Marciais foi reiniciada. Especifique as configurações básicas. Configurações básicas, em. Talvez porque tenha sido descontinuado e revivido. A Torre dos Deuses Marciais precisava que suas configurações iniciais fossem configuradas novamente. Seong Ji-han abriu imediatamente as configurações básicas, mas... O quê? Por que há tantos? Ele não pôde deixar de suspirar diante da longa lista de opções básicas de configuração. Desde penalidades por derrota, até métodos de ajuste de combate, NPCS, condições de expansão da torre e assim por diante. Seong Ji-han clicou em um desses itens. Configurações, penalidade por derrota. Morte. Tornando-se um fantasma da torre. Diminuição de nível. Diminuição de estatísticas. Sem penalidade. Há muitas opções para escolher para cada configuração. A penalidade pela derrota deve ser o que aconteceu quando você perdeu na Torre dos Deuses Marciais. E pensar que o Deus Marcial poderia definir qualquer coisa, desde a morte do participante até não ter nenhuma penalidade. Isso foi muito sério. Se os desafiantes morrerem, não haverá muitos oponentes para desafiar esta torre. De qualquer forma, a Torre dos Deuses Marciais era um meio de subir de nível. Mas se a pena fosse a morte, Seong Ji-han não teria muitos desafiantes. Vamos tentar configurá-lo para atrair o maior número possível de desafiantes. Pensando nisso, Seong Ji-han tentou definir as configurações básicas da Torre dos Deuses Marciais. Depois de configurá-lo para minimizar as penalidades e maximizar os desafiantes. Serão incorridos custos significativos se você operar a torre com as configurações atuais. GP será consumido primeiro para custos operacionais e, se GP for insuficiente, as estatísticas ou nível do jogador serão reduzidos aleatoriamente. Você quer abrir a Torre dos Deuses Marciais com as configurações atuais? Apareceu uma mensagem do sistema dizendo que os custos seriam enormes. Eu fiz a Torre dos Deuses Marciais para subir de nível e aumentar o azul. Mas isso pode realmente reduzir minhas habilidades? Por que ele abriria então? Como Seong Ji-han franziu a testa. Administrador azul. Não existe almoço grátis. Você configurou a torre com muita generosidade. O administrador vermelho, que observava Seong Ji-han silenciosamente, aconselhou. Para começar, a pena de morte é essencialmente lucro para a Torre dos Deuses Marciais. Se você desistir disso, os custos operacionais irão disparar. 1. Além disso, ajuste de 100% nas estatísticas de combate. Isso não é perigoso? Isso significa que suas estatísticas se tornam iguais às do seu oponente, e se você perder? Ajuste de 100% nas estatísticas de combate. Este foi um método para equalizar as habilidades do desafiante do Deus Marcial e do Deus Marcial. É claro que, embora os valores de nível e estatísticas tenham sido ajustados, as habilidades e os itens ainda poderiam ser usados como antes. De qualquer forma, do ponto de vista de Seong Ji-han, era um cenário muito desvantajoso. Mas ele pensava diferente. Não se preocupe com isso. Enquanto minhas habilidades permanecerem, não vou perder de jeito nenhum. Na verdade, isso também é melhor para mim. Melhor para você também? Sim, este ajuste se aplica igualmente a todos os desafiantes. Até as habilidades de URD serão restritas. Embora ele não soubesse quão altas eram as estatísticas de URD. Se eles lutassem com habilidades iguais, seria administrável. Seong Ji-han estava confiante nisso. Você parece ter muito orgulho de sua própria força. Claro, eu herdei as artes marciais de Dongbang Saki. Entendo. Bem, se você está tão confiante, vá em frente. Com ajuste de 100%, haverá muitos desafiantes. Então o administrador vermelho. Posso tentar ajustar as configurações? Você? Sim, a maneira como você configura é muito ineficiente. Você não está fazendo a Torre dos Deuses Marciais subir de nível? Isso é verdade. Vou indicar as configurações, então siga minhas instruções. Tudo bem, vá em frente. Seong Ji-han acenou com a cabeça prontamente com essas palavras. O administrador vermelho. Ele era bom em tudo, exceto em combate. Ele provavelmente seria melhor do que ele mesmo em ajustar esses valores de configuração também. Ele confiou as configurações ao administrador vermelho com o coração leve, mas... Primeiro, abra a entrada Tower of Martial Gods no modo administrador. No modo administrador? Sim.
Ele era ainda mais sério do que Seong Ji-han. Como esperado, o uso de privilégios de administrador permite acesso às configurações detalhadas da torre. Oh, eu vejo. Transfira a autoridade de ajuste detalhado das configurações para o deus marcial. Se estamos fazendo isso, devemos fazê-lo corretamente. Ok. 10.000 autoridade de administrador serão consumidas. As configurações detalhadas custam o mesmo que reabrir o conteúdo. Agora vamos dar uma olhada. Seguindo as palavras do administrador vermelho, ele abriu as configurações detalhadas. Em comparação com as configurações básicas anteriores, uma lista interminável de opções de configuração apareceu. Por que há tantos? Enquanto Seong Ji-han olhava para isso com uma expressão desanimada. O que você está fazendo? Abra-os um por um. Você quer que eu abra tudo isso? Claro, você não precisa subir de nível. O administrador vermelho parecia um tanto animado. Então, vamos começar a análise a sério. Ele começou rapidamente a anunciar mudanças nos valores das configurações. Os dedos de Seong Ji-han começaram a se mover ativamente seguindo as instruções. Um dia depois. Entendo. Depois de ajustar as configurações, podemos restringi-lo a 5 planos, de A a E. Seong Ji-han, que estava ajustando as configurações da Torre dos Deuses Marciais por 24 horas seguindo as instruções do administrador vermelho. Quando ele finalmente resumiu 5 planos, respondeu imediatamente. A é o mais eficiente, certo? Isso mesmo, mas... Então vamos com A. Lutar contra um adversário forte seria melhor que isso. Passar um dia inteiro apenas tocando nas telas no ar para ajustar as configurações da torre era enlouquecedor. Seong Ji-han ficou maravilhado interiormente ao ajustar as configurações da Torre dos Deuses Marciais de acordo com o plano A, proposto pelo administrador vermelho. A mensagem de ocorrência de custos desapareceu. Enquanto o administrador vermelho ajustava as configurações detalhadas aqui e ali. O plano A para a Torre dos Deuses Marciais geralmente produzia os resultados que Seong Ji-han desejava. Você é muito bom em equilibrar essas configurações complexas. O que há de tão complexo nisso? Isso é algo que um administrador deveria naturalmente ser capaz de fazer. Você está dizendo que temos que fazer coisas assim? Isso é básico. O processamento de trabalho do Battle.net é ainda mais complexo. Administrador. Talvez ele devesse desistir assim que apagasse todos os incêndios urgentes. Como Seong Ji-han estava pensando isso depois de ouvir as palavras do administrador vermelho. Mas a Torre dos Deuses Marciais, não entendo por que foi descontinuada. Dependendo de como é modificado, seu potencial de desenvolvimento é ilimitado. Isso é verdade. Além disso, o motivo da descontinuação é duvidoso. Descontinuado porque o deus marcial mudava 10 vezes por dia. Esse caos não é comum na Battle.net? Ele expressou tais dúvidas. Afinal, o que era Battle.net? Não era um lugar onde as batalhas ocorriam constantemente e até as encorajavam? Em tal bairro, interromper esse conteúdo porque o deus marcial mudava várias vezes ao dia. Há algum outro motivo? Eu deveria estar atento a quaisquer peculiaridades ao operar a Torre dos Deuses Marciais. Sim, por enquanto, montar a torre vem primeiro. Eles poderiam investigar porque a Torre dos Deuses Marciais foi descontinuada mais tarde. Por enquanto, abrir esse conteúdo era a prioridade, mesmo que apenas para subir de nível. Quando Seong Ji-han terminou de montar a Torre dos Deuses Marciais de acordo com o plano A. Você quer abrir a Torre dos Deuses Marciais com as configurações atuais? Uma mensagem do sistema apareceu. Sim. Abrindo a Torre dos Deuses Marciais. O mestre da torre é o deus marcial, Seong Ji-han. Zing. Uma luz brilhante brilhou na janela do sistema de Seong Ji-han. Um novo slot, Tower of Martial Gods, apareceu na janela do sistema. E uma forma emergiu disso. Este é apenas um prédio de um andar. Apesar do grande nome de Torre dos Deuses Marciais. O que apareceu no sistema foi um prédio térreo cercado por paredes azuis. Talvez por ter sido descontinuado e inaugurado recentemente. A Torre dos Deuses Marciais foi completamente reiniciada. Para que isso realmente se tornasse uma torre alta, ele precisaria aceitar desafiantes e derrotá-los. Mas vá pelo atalho que mencionei anteriormente. Certo. O plano a elaborado pelo administrador vermelho já tinha uma solução preparada. Inventário. Seong Ji-han abriu seu inventário e retirou uma das pessoas presas lá dentro. Então. Uau! Um homem branco de meia idade emergiu dela, caído e com os olhos fechados. Seu corpo está saudável. Um homem que foi pego e preso no inventário enquanto tentava fugir sem entregar seu corpo meio-elfo masculino. Talvez ele tivesse ambições de criar uma pseudo-religião usando a aparência de Seong Ji-han. Considerando esses motivos impuros, mal valia a pena mantê-lo vivo no inventário, mas... Seong Ji-han disse às pessoas que não era execução, mas prisão perpétua. Então ele manteve estritamente sua palavra. Eu até infundi um pouco de força vital para que ele pudesse sobreviver dentro do inventário. Ele não desperdiçou força vital a ponto de consumir a eternidade. Mas ainda foi um tanto atencioso ao aprisionar pessoas em seu inventário até agora. Mas agora, essa consideração terminaria. Certo, eu deveria dar-lhes uma chance de se arrependerem. Sorriso.
Seong Ji-han sorriu e estendeu o dedo na direção dele. Então. BZZT. Uma leve corrente elétrica fluiu por todo o corpo do homem. Ikki. O homem acordou de repente. Assim que viu Seong Ji-han na sua frente. Senhor, Seong Ji-han, por favor, me poupe. Ele se prostrou no chão e implorou em coreano fluente. Os estrangeiros hoje em dia são muito bons em coreano. Ah, é porque você estava tentando enganar as pessoas usando meu rosto? Isso é. O homem revirou os olhos por um momento com essas palavras, então. Bang. Sinto muito, nunca mais farei isso, por favor, só não me coloque de volta no inventário. Ele continuou batendo a cabeça no chão, implorando para ser poupado apenas uma vez. Comparado a Gilgamesh, que estava totalmente consciente, ele deveria ter sido capaz de suportar melhor, já que havia perdido a consciência no meio do caminho. Ainda assim, parecia que aquele lugar era bastante torturante. Olhando para o seu adversário, Seong Ji-han chegou ao ponto principal. Você não quer voltar? Bem, só há uma maneira. Há uma maneira. Sim, você. Trabalhe um pouco na minha torre. Torre? Você disse? Sim, acabei de fazer algo chamado Torre dos Deuses Marciais. Trabalhe lá um pouco. Quando a torre cumprir seu propósito e fechar, eu libertarei você. Com essas palavras, o rosto do homem branco iluminou-se. Ele piscou por um momento e depois perguntou. Posso perguntar por quanto tempo você planeja manter a torre aberta? Bem, vou fechá-lo quando terminar de subir de nível, eu acho. A Torre dos Deuses Marciais era apenas um meio para subir de nível. Uma vez alcançado o objetivo, ele deve considerar descartá-lo novamente. Sinto muito, mas, quanto tempo exatamente isso vai demorar? Se você sente muito, não faça perguntas. Quer voltar? Sushi. Quando Seong Ji-han abriu seu inventário. Rick, não, e eu farei isso. Vou trabalhar como um cachorro na Torre dos Deuses Marciais. Como um cachorro, hein? Ele não é muito bom em coreano? Seong Ji-han olhou para o homem incrédulo, então. Zing. Ele trouxe a Torre dos Deuses Marciais diante dos olhos do homem. Então, vamos começar a trabalhar imediatamente. Esse prédio de um andar é. Esta é a Torre dos Deuses Marciais. Um prédio térreo era uma torre? Enquanto a dúvida cintilava nos olhos do homem. Toque nisso e me desafie. Seong Ji-han o instruiu. Desafio você. Sim, há ajuste de estatísticas em combate, então se você de alguma forma conseguir me vencer, eu te libertarei imediatamente. Não, mesmo com ajustes, como ele poderia vencer Seong Ji-han? O homem olhou para ele como se estivesse sendo ridículo, mas... Você não vai fazer isso? Então eu trarei a próxima pessoa. Sushi. Quando Seong Ji-han abriu seu inventário novamente. O homem fechou os olhos com força. Eu farei isso. Certo. Se ele fosse executá-los, ele os teria matado no local. Por que ele passaria por todo esse problema? Quanto um administrador poderia subir de nível de qualquer maneira, acabará mais rápido do que estar no inventário. Pensando nisso, o homem. Tocar. Pressionou o prédio de um andar que apareceu diante de seus olhos. Então. Uau! O mundo mudou em um instante. Dentro de um edifício de pedra brilhando fracamente com luz azul. Sang Ji-han e o homem estavam separados por cerca de 10 metros, um de frente para o outro. O jogador, Sanches, desafia o deus marcial, Seong Ji-han. As habilidades do jogador são significativamente mais fracas que as do deus marcial. As habilidades de ambos os jogadores serão ajustadas 100% com base no mais fraco. Ajuste de 100%? Isso significava que ele realmente tinha uma chance de lutar. O homem teve um momento de esperança, mas... Não temos tempo, então vamos acabar com isso rapidamente. Uau! Seong Ji-han diminuiu a distância em um instante e deu um soco. Bang! Sua cabeça explodiu com um único golpe. O jogador, Sanches, morreu. A batalha acabou. SSS. Quando a batalha terminou, a cabeça explodida do homem se regenerou. Ele tocou a cabeça e não pôde deixar de gritar. Que tipo de ajuste é esse? As habilidades permanecem as mesmas. As habilidades foram ajustadas, mas as habilidades permaneceram as mesmas. Isso é completamente injusto. Enquanto Sanches, que tentou enganar as pessoas usando o rosto de Sang Ji-han, pensava isso. De repente, todo o prédio tremeu, então. Você atendeu às condições para expandir a Torre dos Deuses Marciais. A Torre dos Deuses Marciais será expandida. Uma mensagem de expansão para a Torre dos Deuses Marciais apareceu diante dos olhos de Seong Ji-han e Sanches. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.